Há um instante em Dragon Ball que choca todos os fãs da saga. É o momento em que o príncipe Saiyajin, Vegeta, chora pelo orgulho de sua raça guerreira ao perceber que existe uma distância intransponível de força entre ele e o Imperador do Universo, o Grande Frieza, temido por toda a galáxia, reconhecido em cada planeta, colonizador e extintor de raças inteiras. Quando nós, o público, tomamos conhecimento de sua existência, só há uma certeza: derrotá-lo, ou ao menos impedi-lo de alcançar a imortalidade, será a tarefa mais árdua que os guerreiros Z já enfrentaram, talvez a última. A majestade arrogante não simboliza apenas a distância supostamente intransponível entre a nobreza e a plebe, mas a última fronteira ante a liberdade dos povos. O sorriso maligno sempre presente, a despreocupação de quem sabe que não existe ameaça alguma no universo conhecido, a não ser uma lenda antiga, quase esquecida, sussurrada entre os guerreiros de um povo que ele mesmo massacrou. Uma profecia que ele tanto temeu ao ponto de destruir um planeta inteiro para silenciá-la. Justamente o medo que pavimentou sua queda. Afinal, todos os impérios caem, não pelo acaso, não por uma única pessoa, mas pela união daqueles que só querem sobreviver. A partir de Frieza, uma nova era de vilões foi escrita na cultura pop. Hoje, os manuscribas discutem a relevância desse personagem para aquela que se tornou uma das obras mais relevantes do último século. Acompanhe aí conosco. Vamos falar agora do vilão mais clássico e icônico de toda a franquia do Dragon Ball, que é, claramente, o lendário Frieza. Cara, como que o Frieza entra na franquia, né? Como que ele entra na história? Cara, pra gente entender o papel do Frieza, a gente tem que voltar um pouco, né? E pensar no grande retcon do Dragon Ball, né? Que é justamente naquela passagem do Dragon Ball clássico pro Dragon Ball Z, que é essa descoberta de que o Goku é um Saiyajin, né? Existem outras raças, outros alienígenas, os Namekuseidins, por exemplo, e que existe todo um contexto político ali de império intergaláctico, de os caras estarem conquistando outros planetas, né? Que a gente começa conhecendo isso por meio dos Saiyajins, né? A princípio o Raditz e depois o Vegeta e o Nappa que vêm pra Terra, e que a gente tem todo aquele contexto da saga dos Saiyajins em que a gente pensa que o Vegeta, ele é o vilão final, né? Ele é esse cara que é o conquistador dos outros planetas, mas a gente acaba vendo que o Vegeta, ele se torna um personagem tão querido que o Toriyama, ele tenta fazer uma coisa bem ousada, que é uma redenção do Vegeta, né? Mas para que essa redenção do Vegeta fosse possível, ele precisava criar um vilão ainda maior, ainda mais poderoso, e aí que surge o Frieza. O Vegeta ali, em certo ponto, ele é um guardião do limiar, né? Se a gente for pegar uma jornada estruturada em Jornada do Herói, ele é um soldado prévio à dificuldade final, né? A quem seria o vilão final. Não sei, confesso pra vocês que não tenho certeza se esses eram os planos do Akira Toriyama desde o início, mas fica bem clara essa transição de um anime e um mangá majoritariamente de fantasia em Dragon Ball clássico. Você tem até alguns elementos de ficção científica ali, né? A Capsule Corp, por exemplo, né? Que é uma instituição que tem uma tecnologia altíssima, mas você vê mesmo, de fato, entra nesse fator alienígenas, domínio de universos em Dragon Ball Z, logo no início ali, que aparece o Raditz, que é introduzido o conceito de alienígena, que é introduzido o conceito de que o protagonista é um alienígena, né? Cara, pra mim é bem aquela clássica estratégia mesmo, de fazer o vilão antigo sofrer, né, e fazer ele passar por maus bocados ali e mostrar que ele tava numa situação pior do que ele causou, às vezes, ou equivalente a outras pessoas, pra gente se compadecer do cara, né, porque é aquela parada, tipo, eu não sei que momento que o Toriyama teve a ideia de colocar o Vegeta como parte do grupo principal, mas ele precisava sofrer na mão do Freeza, tinha que ter uma história triste do Freeza ter destruído o planeta dele, ter matado o pai dele, pra gente se afeiçoar ao Vegeta. Eu acho que foi bem sucedido. Eu acho que foi uma estratégia muito boa, narrativamente falando. Eu me lembro um pouco, claro, que eu acho que foi muito mais efetivo, mas me lembro um pouco até o que eles fizeram, tentaram fazer em The Walking Dead, com o Negan, pra fazer o vilão sofrer e tal. Mas aqui é o Vegeta sofrendo cada vez mais na mão do Freeza, né? E deu certo, cara. Pra mim deu certo. E é justamente nesse momento, né, que é citado o vilão do qual a gente tá falando aqui pela primeira vez, né? Vocês lembram exatamente quando que foi? Foi tipo após a derrota do Vegeta ou foi durante a batalha? Eu acho que é depois, não é, cara? Porque o Vegeta foge, né, na
nave dele, no final da luta lá Isso. com... O Kuririn tá ali com a espada Z, né? Não, Prontinho pra é a espada dar-lhe... Z? Não. Não, a espada Z não, desculpa. É a A espada, espada do espada- Yajirobe. E a Espada da Jirobe. Jirobe, verdade. Isso, e ele poupa a vida do Vegeta, né, cara? Opa vida. Porque o Goku pede pra poupar a vida do Vegeta, né? Mas eu acho que é depois, o Freeza só é mencionado muito depois aí. Não tem menção a ele, tem durante a batalha? No final da batalha não tem, não? Qual que é o gancho, né? Pra que tenha... Comece... Por que eles começariam a treinar se fosse depois, né? Porque o Goku começa a treinar e o pessoal também, os guerreiros da Terra ali, começam a treinar mais pra enfrentar o Freeza, não é? Eles não vão atrás do Vegeta? Eles vão atrás de Namekusei, né? Uhum. Porque como o Piccolo morreu, as esferas do dragão desapareceram, né? Então eles descobrem, né, que o Piccolo também é um extraterrestre. Tem toda aquela coisa do Sr. Popo mostrar a nave do Piccolo, né? Em que ele veio, É em que verdade. o Kami-sama veio, né, na Terra. E aí eles vão nessa viagem pro planeta natal do Piccolo pra caçar uma das esferas do dragão de lá, né? E é nesse contexto que eles acabam descobrindo que existe a figura do Freeza como esse imperador intergaláctico aí que fica sabendo das esferas do dragão, assim como os Saiyajins também ficaram sabendo. E ele vê como uma oportunidade dele conseguir a vida eterna. Cara, você sabe que eu me lembro? Pra mim, o primeiro momento que o Freeza aparece, que causa um susto, causa uma parada, um sentimento de tipo, cara, agora ferrou. Ferrou demais. Que é quando eles colocam o Gohan e o Kuririn sozinhos em Namekusei, né? E daí você fica tipo assim, cara, o Kuririn a gente sabe que ele é fraquinho, mas o Gohan é uma criança, cara. Então você pensa o seguinte, pô, os dois estão lá, sozinhos no planeta, com o imperador do universo, e daí o rastreador, ele aponta que o Freeza tem, alguém fala, alguma coisa assim, não lembro agora, mas aponta que o Freeza tem 100 mil de Ki, enquanto o Ki, tipo, do Goku, do Gohan, é tipo 14 mil. Há pouco tempo atrás, né, Paulinho, tem um meme do mais de 8 mil, né? Que era um absurdo o Nappa olhando e vendo o Goku com mais de 8 mil, era uma coisa surreal, né? Exatamente, e daí, cara, os malucos colocam uma criança e o personagem que mais morre na franquia inteira pra bater no maluco de 100 mil de Ki. Aí que... Se tiver falando mal do Kuririn aqui, vai ter briga. Ninguém fala mal Não, do meu Kuririn aqui, não. Eu defendo, Cara, eu defendo o Kuririn, mas ele morre, mas que morre um monte, ele morre. Mas ele é corajoso. Cara, o que vocês acham desse design inicial do Freeza, cara? Porque Cara. ele é o imperador do universo e aí, de repente, ele aparece lá sentado naquela cadeira flutuante lá, com uma aparência, tipo, meio infantil, né? Tipo, meio baixo, sabe? Tipo, o que causou pra vocês, tipo, a primeira vez que vocês bateram o olho no Freeza, assim? Então, pra mim, esse é o contraste mais legal que tem. Porque você vê aquele nanico ali, né, tipo assim, com traços finos, né, ele não é aquela coisa ignorante, não é um monstrão bizarro, nada, né, e ele tá rodeado ali por recrutas do seu exército, né, se não me engano, é o Dodoro e o Zabon, os principais guerreiros ali, e outros guerreiros que parecem muito mais assustadores do que ele próprio. Então tem esse contraste e eles estão servindo aquele cara ali. Então te traz um certo encantamento com aquela figura pra você tem pelo menos curiosidade pra entender, né, por que esse cara é tão forte assim. Cara, eu acho que reflete pra mim muito a personalidade dele, porque o Freeza, ele é muito cara que, tipo, ele é muito filhinho de papai que ganhou tudo quando ele nasceu, que é o Rei Cold, né, que é o pai dele, e ele nasceu, trono de ouro, tá ligado? Se acostumou a ser o rei do universo, o imperador do universo. E, inclusive, ele até fala depois, isso depois é trazido no Super várias vezes, que é, cara, ele nasceu ultra poderoso, naturalmente. Nunca precisou treinar, nunca precisou levantar um dedo nem nada. E quando então, assim, ele tá sentado na cadeira, traz essa pompa e esse sentimento de, tipo, cara, não me importa, sabe? Eu tô muito de boa, não preciso me esforçar. Mas também traz um sentimento de perigo, de quando ele levanta, mano, agora deu ruim. Calma aí, o cara levantou da cadeira, entendeu? O cara levantou da cadeira, tem uma questão aí. Então... E a gente já tem uma pequena demonstração dessa noção de perigo, né? Porque a gente tá falando aqui, por exemplo, de um cara como o Piccolo, que é um dos guerreiros mais poderosos ali na Terra, né? E você tem ali os Namekusei Jins, que são todos parelhos ali com o Piccolo em poder, principalmente o Neo, né? Se eu não me engano, que é mais forte até do que o próprio Piccolo, e não dá nem pro cheiro ali, né? Esses caras ficam tremendo, esses caras que são
são muito mais fortes que os nossos guerreiros daqui, ficam tremendo pros soldados normais ali do Freeza, né? Cara, se eu não me engano, o Dodoria, ele tem, tipo, 40 mil de Ki. E já é, tipo assim, um absurdo de difícil de derrotar ele e tal. Os mal e mal os caras conseguem. E eu acho, se eu não me engano, é ele que fala que o Freeza tem 100 mil também, um negócio assim. Então você já vê que, tipo, a escala de poder é outra, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, é no arco do Freeza que eles utilizam o sistema de métrica de Ki pela última vez, né? Aí depois o Freeza, quando ele fica mais forte, ele muda de forma. Aí tem, acho que a segunda forma dele vai pra, tipo, 500 mil de Ki. Não, ele vai pra 1 milhão, se eu não me engano. É 1 milhão é a última, eu acho. Eu lembro que tem uma forma que ele fala, acho que 500, daí a outra ele fala que dobrou o Ki dele, e daí, tipo, você já fica calculando. Então, a curva já fica exponencial demais, tá ligado? E daí eles abandonam. A Toriyama se passou nesse ponto, né? Não, se passou. A metrificação ali acaba que não serve pra nada e pelo seguinte, se perde também muito nessa distância, né? Porque o Goku treinou a vida inteira pra chegar ali naqueles 7 mil de poder de luta que ele fica, aí depois usa Kaioken, consegue dobrar uma vez, quase morre e tal, e aí na hora que você vai ver, tem uma escala, ela é muito dispare, né? Então você vai de 100 mil até 500 mil, aí depois vai passando, e aí se perde nesse modelo que funcionou mal em Dragon Ball Z, na minha visão. Não é à toa que eles largam, né, cara, isso. Eu acho que é de propósito que eles param de usar. Os números, eles são muito importantes nesse momento, não porque é importante no universo, mas sim, acho que narrativamente, sabe? Porque você começa a ter uma noção do quanto que aquele cara é mais forte que os anteriores, né? Eu acho que isso é fundamental pra gente entender o quão o personagem é forte e nos causar essa sensação de medo. Acho preguiçoso, João. Porque, pelo seguinte, cara, você vê aqueles caras ali treinando a vida inteira. Treina pra tentar conseguir, né? O Mestre Kami tinha 110 de poder de luta, pô, tá de sacanagem. E aí o pessoal treina, e, tipo assim, o Goku teve que morrer, treinou com o Sr. Kaiô, vai pra 5 mil de poder de luta, e aí depois o Kuririn, ali em Namekusei, o velho ancião coloca a mão na cabeça dele, o poder de luta dele vai de 5 mil pra 40 mil. Tipo assim, pra mim tira o peso do esforço do personagem, sabe? Ele teve que, tipo assim, deixar os personagens muito mais fortes em muito pouco tempo, né? Exatamente. Coisa que é diferente do que acontecia, o Goku subindo a Torre Karin, demorava 300 episódios pra ele subir, sabe? Aqui ele tinha que realmente subir muito o poder deles, e aí a gente tem a questão do Zenkai, né? Que é aquela habilidade dos Saiyajins de ficar à beira da morte e voltar mais forte, né? Então, isso justifica, o Goku sai todo fudido da luta ali contra o Ginyu, se recupera e volta mais forte pra enfrentar o Freeza. Na própria luta do Vegeta contra o Freeza, ele tenta fazer isso de uma forma meio artificial, né? Que ele abaixa o poder dele lá, fala pro Kuririn acertar ele de propósito, e aí eles aproveitam o Dendê, né? O Dendê acho que ele luta com o Zabon, não é, João? Também toma um couro pro Zabon em algum momento. Também. Depois retorna. E aí eles vão usar esse artifício como uma forma de tipo uma corrida de poder, sabe? Tipo, a gente precisa chegar no poder do Freeza o mais cedo possível. Esse é um dos artifícios que eles usam. Só que o Vegeta meio que mostrou que, fazer isso artificialmente tem seus limites, entendeu? Ele não ia conseguir superar o Freeza só fazendo isso, tipo, morrendo, voltando. Precisaria de algo mais pra realmente chegar no poder do Freeza, né? Aí eu acho que é uma forma até do Toriyama de tentar corrigir uma grande lacuna que ele deixou, porque, tipo assim, se ele abre essa margem de, tipo, cara, se o cara quase morrer, ele volta muito mais forte, é o cheat de poder infinito, né, cara? Os caras descobrem ali o código de burlar o sistema do mundo, daquele universo, e fica infinitamente forte. Então, pra mim, deu um sentimento, tipo assim, meu Deus do céu, eu acabei de criar uma brecha aqui que pode ser abusada, então eu tenho que corrigir isso o mais rápido possível. Problemática, né? Narrativamente falando. Exatamente. Depois ele vai buscar outras formas que também não são lá geniais na minha visão, né? Que vai ter sala do tempo, né? Mas tudo bem, né? A gente vê que... E aqui eu já vou deixar claro que aqui começam os problemas de Dragon Ball pra mim, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas prosseguindo e indo para a nossa amada batalha que dura mais ou menos 426 episódios entre Goku e Freeza. Eu queria spoilers no título. Antes disso, eu queria puxar só um pouco do relacionamento que o Freeza tem com os seus súditos, né, cara? Porque pra mim, ele é um meio pique
Darth Vader, não sei se vocês concordam, que é o cara que, tipo, às vezes mata mais súdito do que os próprios heróis, tá ligado? É o cara que o cara desrespeitou, ele vai lá e pá, detona o cara, com o dedinho. É só no medo, né? Não, e é sempre. E o Darth Vader é na força, né? Sufocando. O Freeza tem o golpe clássico dele, que é o dedinho, né? Cara, desrespeitou o cara, dedinho nele. Olhou torto, dedinho nele, tá ligado? Acabou a bateria da cadeira dele, pô, dedinho nele, tá ligado? Então, pra mim, ele é muito pique Darth Vader nesse sentido, sabe? Ó, uma coisa interessante que a gente não falou também é dessa questão de por que ele é tão forte se ele não tem treinamento, né, Paulinho? É simplesmente uma mera questão de raça, né? A raça dele é super poderosa e são raros também, né? Exatamente. Ele já nasce dessa forma, super poderosa, e ele se gaba por não precisar de ter feito nenhum treinamento na vida inteira. Ele nunca treinou na vida inteira dele, sabe? E aí a gente tem a luta, né, do Freeza, ela tem várias fases, né? Porque ela começa ali contra o Kuririn, o Gohan e o Vegeta, né? O Freeza vai se transformando, mostrando que ele começa com uma aparência mais frágil, né? Meio quase uma criança ali, uma altura de uma criança, cresce, fica musculoso, depois ele fica monstruoso e depois ele volta numa aparência mais, tipo, delicada, assim. Eu acho que isso que torna o Freeza, cara, um dos vilões mais icônicos, porque o medo dele é real, tanto que, aí eu já posso estar me adiantando um pouco aqui, mas é o momento em que ele mata o Kuririn, que ele desperta completamente a fúria do Goku, né, e assim que o Goku desperta o Super Saiyajin, né? Quando o Kuririn morre, o Freeza, cara, é um cara completamente psicopatinha. Ah, e lembrando também que o Freeza quebra o pescoço do Gohan. O Gohan fica tetraplégico, tipo, cara, é assustador porque é uma criança, tá ligado? Sim. Então, você vê, tipo, ele não... Aí você mostra que ele é, de fato, uma pessoa sem escrúpulos nenhum. Ele é um vilão sem rodeios, sem linha moral, sabe? Capaz de fazer literalmente qualquer coisa, inclusive quebrar o pescoço de uma criança e matar o Kuririn. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? O Freeza, ele se enxerga em uma posição tão alta hierarquicamente na sociedade que todo o resto são insetos de fato mesmo pra ele, né? Como, por exemplo, ali no seu jardim tem umas formigas, elas estão incomodando, você passa um inseticida, é como o Freeza olha pro restante ali do universo inteiro, né? Então ele não se importa em destruir planetas, em fazer nada. E aí a gente, nesse ponto que você falou aí, Paulinho, muito interessante mesmo, que o Akira Toriyama, ele vai pegar o Kuririn, que de fato tem um vínculo emocional com o protagonista muito forte, né, e utilizá-lo como recurso narrativo. Acho que talvez por isso ele morra tanto. Ele é utilizado como recurso narrativo para ativar o verdadeiro potencial de personagens que são, teoricamente, mais relevantes nesse ponto da história do que ele. E o Super Saiyajin é uma construção que foi feita também de uma forma muito interessante, né? Essa coisa de que havia uma lenda de que só o Super Saiyajin seria capaz de vencer o Freeza, e justamente por isso que ele foi lá e exterminou o planeta, né, dos Saiyajins. Isso dialoga muito com a história do Vegeta, mas também com a história do Goku, né, de que ele foi mandado pra Terra justamente pra fugir, né, desse ataque do Freeza. Aí a gente tem aquele filme do Bardock lá, tipo, lutando contra o exército do Freeza, que é super legal e tal. Também a gente tem a cena de quando o Vegeta morre, né, ele se encontra ali com o Goku que acaba de chegar na luta, e ele menciona o Super Saiyajin, né, tipo, num momento em que, pô, o Vegeta passou a vida inteira acreditando que ele seria o Super Saiyajin, quebra a cara, né, chega no final, acaba tomando um pau ali do Freeza, e ele vê no Goku talvez a última esperança, tipo, só sobrou você é o último Saiyajin e você é o único que pode chegar e se transformar o Super Saiyajin e vingar todo um planeta, sabe? Eu acho isso muito emblemático, porque o Goku, ele é tido como uma casta de Saiyajins inferiores, né? Lembrando que o planeta do planeta Vegeta, né, dos Saiyajins, ele tem castas, e o Vegeta se considera, né, como a casta mais pura da família real e tudo mais. Fisicamente, eles se parecem por essa divisão de castas, exatamente, né? O Goku, ele tem até o filme, agora eu esqueci o nome, que é um pirata espacial. O Thales, não é Thales? O Thales, exatamente, que é igualzinho
igualzinho o Goku, só tem a pele um pouco mais acinzentada, mas é porque, teoricamente, eles são da mesma casta descartável de guerreiros, e até tem uma insinuação de que eles são clonados, uma parada assim, porque é tipo assim, cara, é a parte mais baixa, a frente de batalha mais descartável dos caras, o guerreiro mais baixo nível, e é muito emblemático o fato do Goku ser um desses, e ser o cara que atinge o nível Super Saiyajin primeiro, tá ligado? De tão longe. A mitologia Saiyajin fala desse guerreiro, né? E tem toda essa questão da construção de mitologia ali dentro de Joseph Campbell ali, né? Que tipo assim, a gente vai... É como todas as mitologias são construídas praticamente, né? Você tem ali quase sempre um underdog, um outlier se revelando ali como aquele salvador, né? E o que diferencia o Goku deles é justamente a relação que o Goku tem com os terráqueos, né? Com os seres humanos, que deu realmente esse toque de humanidade pro Goku, né? E mais tarde vai fazer o mesmo com o Vegeta, né? Conforme o Vegeta ele vai entrando mais em contato com a cultura dos seres humanos, em contato com pessoas boas, seja a Bulma, seja os outros terráqueos que a gente conhece, os guerreiros Z, ele vai meio que se afastando dessa origem dele de assassino, né? E vai se tornando uma pessoa mais humana. Essa temática é muito interessante, João, porque eu acho que exatamente a tentativa do Akira Toriyama foi de mostrar que o grande poder dos seres humanos é isso, a bondade, essa capacidade de mudança, tanto que o Gohan, sendo um personagem híbrido, ele consegue superar até mesmo alguns Saiyajins, pelo menos ali na base do personagem, eu acho que é o que ele esperava fazer, né? Vejam só como essa mistura entre humanidade e poder, quando se há o equilíbrio ali, você consegue fazer um personagem realmente mais interessante, mais bem construído, e o lado humano do Gohan é o que faz ele muitas vezes se superar, né? O poder de luta dele mesmo, numérico, varia por causa disso, né? E puxando agora também pro final da batalha, cara, tem um momento que o Vegeta, o Freeza percebe que ele vai morrer, né? Então ele decide simplesmente destruir o planeta inteiro. Ele fala assim, cara, se eu vou perder aqui, vou levar todo mundo comigo. Assim como eu fiz... Tem uma parada que ele sobrevive no espaço, não é? O Goku não é isso. Isso, porque ele consegue respirar, né, no espaço e tal, né? Então tem esse esquema aí. E daí ele... É verdade, essa é a cartada final dele pra vencer a luta, que é destruir o planeta. Só que daí o planeta, tipo, demora 120 episódios pro planeta destruir, porque ele joga um ataque lá no núcleo do planeta, e eles falam, cara, o planeta vai auto-explodir, vai colapsar em 5 minutos. E daí, tipo, são 120 episódios em 5 minutos. Mas assim, é muito interessante esse momento. O Goku dá chance pro Freeza, e aí o Freeza é consolidado como um cara verdadeiramente mau e psicopata. Porque o Goku vence o Freeza, e daí todo mundo consegue escapar do planeta, e daí o Goku vê que ele não vai conseguir escapar e tal, mas ele dá uma chance, né? Ele estende a mão pro Freeza, porque o Freeza começa a pedir ajuda, né? O Freeza tá caído, ele fala assim, não, me ajuda, por favor, eu me arrependo, eu mudei, eu juro que eu vou parar, alguma coisa assim. Não é nesse momento que é introduzido o conceito do teleporte? Não, o teleporte é depois, porque daí o que acontece é que daí o Goku volta pra ajudar o Freeza, e daí ele não consegue fugir do planeta, da explosão do planeta, justamente porque ele volta pra ajudar o Freeza, e o Freeza mostra que era só um golpe, que ele falou assim, não, ele tava implorando, não, me ajuda, por favor, e quando o Goku volta, ele, te peguei, e daí ele tenta atacar o Goku de novo, e ele morre com o próprio golpe, né, daí o Freeza, ele usa aquele disco cortante lá, que volta nele, corta ele ao meio, então, teoricamente, o Freeza morre pelas próprias mãos, daí o Goku não consegue fugir, aí o planeta explode. Antes que você fale do Mars, Paulinho, vai. Eu quero deixar claro que aqui, nessa maravilhosa batalha, nesse confronto lendário, em que ambos saem derrotados, mas a salvação do universo, acaba Dragon Ball. Essa é a história maravilhosa que nós temos. Não, tem muita coisa boa Esse depois. É o fim real de Dragon Ball, tá? O que vem após aqui se torna... Aí é filler, é decisão comercial, vai vir um monte de coisa, tá? Desculpa, tá, gente? Eu sei que poderia muita gente ter sido gosta, mas final. pra mim seria o final perfeito de Dragon Ball. Não, pior que poderia mesmo, teria sido um ótimo final, inclusive porque o Gohan, apesar da batalha final ser do Goku, o Gohan assume muito protagonismo em todo esse arco, né? Então, pra mim, acho que faria muito sentido mesmo ele levar o legado
legado do pai dele morto, teoricamente, né? Porque depois a gente vê que o Goku não morreu na explosão, né? Ele é resgatado. Nenhum dos dois morreu, né? Nenhum dos dois, exatamente, né? Pois é. O Goku é resgatado por uma raça lá, eu não lembro o nome agora, que se vestem diferente lá, e daí ele aprende teleporte com ele. Sim, aí aprende o teletransporte. Exatamente. E daí, vou falar pra vocês, cara, aí eu achei meio paia, porque, pô, teve tanta treta pra derrotar o Freeza. E daí ele volta como o Mecha Freeza, com o corpo reconstruído. E o pai dele, né? Ele foi lá e chamou o papai, tá ligado? Não tancou. O cara foi lá chorar pro pai e trouxe o pai pra quadra do fute. E quando chegam na Terra, de repente, um personagem enigmático que veio do futuro, com uma espada incrível, muito estiloso, inclusive, mata eles em, tipo, 30 segundos, simplesmente evapora com ele. Ele chega com uma mensagem, né, pros personagens ali, pros heróis, e aí o Freeza vai encher o saco, ele sai daqui, como se fosse só um mosquito que ele espantou, né? Exatamente. E aí eu vou de novo falar por que eu acho isso um problema narrativo, já que isso não é tão constante assim em Dragon Ball clássico, mas ele se torna muito constante em Dragon Ball Super, né, que é essa diferença de, tipo assim, meses já faz um personagem muito mais poderoso aparecer, e se existisse uma diferença temporal ali, se o Trunks chega 6 meses antes, 3 meses antes, o Freeza não representaria nenhuma ameaça. E aí eu acho que isso tira o impacto da ameaça real e traz um problema narrativo pra Dragon Ball daqui pra frente, em todos os momentos. E obviamente, também você perde também a mística dos dois terem morrido lá, a mística de que Super Saiyajin é um só, gente. Era isso, o lendário Super Saiyajin. Não era pra ter 50 lá, o pivete que acabou de nascer Super Saiyajin, né? Então eu acho que perde muito a força do impacto do que ele quis trazer a princípio, mas a minha crítica não é a ele, tá? Deixar bem claro. Dá uma diluída, né, cara? Eu acho que o Dragon Ball, apesar de eu adorar Dragon Ball, ele faz isso constantemente, né? Essa diluição do que já passou pra enaltecer o que vem por aí. E aquilo, ele perde muita coisa, né? Igual que você falou, o Super Saiyajin é um só e tal, mas ele ganha em outras, né? Porque a gente vai ver que essa transformação vai ser interessante na mão do Vegeta, na mão do Gohan, do próprio Trunks, tá ligado? E aí ele abre mão de algumas coisas pra trazer coisas novas. Muitas vezes funciona, algumas vezes não funciona. No caso do retcon lá, de que agora o Goku não é mais um ser mitológico, ele é um alienígena, você perde muita coisa ali também, mas você ganha um universo novo para ser explorado, né? Então são decisões corajosas do Akira. Isso acho que a gente não pode negar a coragem dele em algumas coisas, né? Ou coragem ou loucura, né? Por parte do Akira, mas que eu entendo que vai chegar uma hora que, tipo assim, porra, eu considero só até aqui. Eu considero só até a saga Freeza, ou eu considero só até o final da saga Cell, em que tem a passagem de bastão pro Gohan, ou só considero até a saga Majin Buu, tá ligado? Então assim, e aí vai vendo, quando você vai fazendo vários retcons e vários power creep um atrás do outro, vai chegar uma hora que o fã vai falar assim, acho que até aqui tá bom pra mim, sabe? Eu não quero continuar, sabe? E é por isso que tem tanta polêmica, né, João? Cada um vai considerar ali Dragon Ball bom até um determinado momento, apesar de a gente saber que até hoje continua agregando fãs e a história continua, né? Vocês estão só inventando desculpinha pra não considerar o Dragon Ball Super. Agora eu vou puxar aqui o Dragon Ball Super. Cara, calma que nós temos que fazer uma breve citação ao GT, né? Ele aparece no GT, né, cara? Isso, então. Uma breve aparição no inferno, né? Eu acho que vale a menção ridícula, né? Que ele aparece em um episódio que é tipo assim, é o renascimento do Freeza e do Cell. Que é tipo, é um episódio que eles vão pro inferno e daí eles encontram eles lá, o Freeza e o Cell. E daí eles querem se vingar do Goku, que tá como criança. Só que daí é uma batalhazinha tão qualquer coisa, cara, que dura um episódio, tá ligado? Porque essa altura eles são bem mais fracos, tipo assim, do que o Goku atual, né? Então, tipo, entre o próprio Cell e o Freeza tem uma diferença de poder absurda, né? O nível de ameaça já não existe mais, né? O nível de ameaça ali é zero. E acaba virando um alívio cômico ali, cara. Mas aí ele volta no Super, cara, tipo... Agora sim, canonicamente.
Agora... Canonicamente está de volta, né? Em sua forma dourada. Agora... E aí, Paulo, o que você tem a falar do Freeza do Super, cara? Precisava trazer ele de volta? Cara, vamos lá. Eu acho que o Freeza do Super, ele tem dois momentos, tá? Que é quando ele volta logo na sequência, porque existe um filme dele, né, em que é The Resurrection of F, né, a ressurreição. Ele é um filme em que a tripulação dele consegue reunir as esferas do dragão e trai o seu chefe de volta à vida. E daí o Freeza, brabíssimo com o Goku, com o Vegeta por ter sido derrotado, resolve finalmente treinar pela primeira vez na vida. Ele vai pra academia levantar peso, levantar halter, fazer 40 minutos de cardio. Já vou dizer que eu já encontrei uma inconsistência que os subordinados do Freeza não gostavam dele. Então, mas a maior parte de banda, mas tem 2, 3 maluquinhos lá que consegue, tipo, por um azar, uma coincidência lá. Sempre tem o saudosista lá, tipo, ai, na época do Freeza tudo era melhor. Com certeza, velho. Então, não, esse. era bem nessa pegada, cara. E daí, os caras trazem ele, aí o Freeza vai lá pra academia, ficar monstro, tá ligado? A versão Super Saiyajin dele, tá ligado? Como ele não pode criar cabelo, ele vira o Freeza dourado, né? Que daí é uma parada, tipo, ele fala, cara, agora eu tô muito forte. E ele consegue vencer como Freeza dourado facilmente, cara. Não só o Super Saiyajin 3, mas o Deus Super Saiyajin, que cara, eles descobriram no filme anterior. Não. Que negócio mal feito, cara. Não, é uma o Deus Super Saiyajin é o Super Saiyajin rosa? Isso, o vermelho, meio rosa. É. O vermelho que não é o 4. E aí depois vem o azul. Isso, porque aí se liga na parada. Se liga. O Freeza dourado é tão forte, o Golden Freeza, né? Que eles não conseguem vencer como Deus Super Saiyajin, porque ele alcança o nível de Ki Deus. Porque o que acontece? Eles criam um conceito lá de que você chega tão forte em um certo momento que a tua contagem de Ki, ela fica incalculável e você atinge um outro número, um Ki Deus. Uma parada assim. E daí o Freeza dourado tem esse Ki Deus. E daí eles criam o Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. Que não é o Deus, é o Deus Super Saiyajin virando o Super Saiyajin, entendeu? Mas, tipo assim, o que o personagem do Freeza, tipo, o que tem que ele agrega ali? Ele fica do bem, ele se arrepende dos crimes dele? Aí esse é o primeiro momento dele, além da vingança, tipo... No primeiro momento, nesse arco do anime, porque tem o filme e tem o arco do anime, né? Porque aí eles fizeram o mesmo arco que tem no filme e um monte de episódio depois no anime. Basicamente, nesse instante, é só vingança. Ele é simplesmente um personagem que vai destruir tudo, matar todo mundo e quer se vingar. Depois, o que acontece? Mais pra frente, muito mais pra frente no Super, eles chegam num momento em que eles têm que lutar pela existência do universo deles. Então, que é o torneio do poder lá. É o torneio dos universos. O grande criador do multiverso, já entra em multiverso daí, o grande criador do multiverso, o Zen Osama lá, ele chama em português, que é Zeninho Sama, um negócio assim. Ele é uma criança e daí ele decide em algum momento que ele quer se divertir e fala assim, cara, briguem entre vocês aí, eu vou matar todo mundo, só quem vencer que eu não mato. E daí, o universo tem que escolher os melhores guerreiros para si. Tipo, quem são os guerreiros mais fortes daquele universo, que já existiram, já viveram. E daí, eles têm que ir até o inferno, pegar o Freeza e convencer o Freeza a lutar pra eles, tá ligado? E eu achei um arco interessante, porque aí tu coloca um dos maiores vilões de todos os tempos com uma causa nobre. Só que o Freeza, do jeito que ele é bem sacana. Aí eles entram no torneio e é um grande Battle Royale. Aí não é um torneio do céu de chaveamento, vira um grande Battle Royale. Não que o torneio do céu tenha algum chaveamento. De fato. de fato. Aí o que acontece é muito legal, porque o Freeza simplesmente, ele dá um migué, ele dá uma de difícil, não vou lutar pra ninguém. Aí ele se deixa convencer, mas quando chega no torneio, ele abandona geral. Fala, galera, se virem, entendeu? E daí ele tipo assim, dá uma facada nas costas, e daí ele fica naquela, e daí é interessante, porque a gente como telespectador fica naquela parada de, cara, o que o Freeza vai fazer? E porque ele fica circundando constantemente a arena, querendo atacar os aliados. E ele vira mais um problema. Só que aí que começa a agregar de uma forma diferente. Porque o Freeza começa a ter um pouco de relação ao estilo rival. Tá ligado o Pokémon Ash e Gary? Eles viram rivais, entendeu? Porque aí o Freeza começa a desenvolver uma relação com o Goku de rivalidade. Simplesmente de querer ficar mais forte e se mostrar melhor que ele. Aí ele começa... Que é o que o Vegeta já fez. Que é o que o Vegeta... Exatamente. Ele começa a pegar um pouco esse papel do Vegeta e querer se provar em certo
certo momento de que ele é capaz de salvar o universo, e não o Goku, tá ligado? E daí ele começa a ter uma briguinha de ego. Inclusive, aí o Vegeta sai da posição de o grande... O Vegeta não, o Freeza sai da posição de o grande vilão psicopata pra um rival pé no saco, que vai ficar voltando toda hora. E daí ele até vira alívio cômico em alguns momentos, porque tem um certo momento que ele consegue todas as esferas do dragão, e daí ele pode fazer um desejo, e o desejo dele é ganhar 2 centímetros de altura. É porque ele tem um complexo, aí começam a brincar com o complexo dele de ser baixinho, como ele é complexado com ser baixinho. Nossa, isso é muito ruim, cara. Cara... Eu tô me segurando aqui também, velho. Cara, não, mas é que você tem que ver, porque assim... Não, eu entendo. Eu acho que ele teve o papel dele como vilão, e ele continua sendo uma ameaça. Até porque no final, aí o Goku desenvolve uma relação meio tipo, vamos apostar então em quem fica mais forte. E ele não mata o Freeza no final, ele poupa o Freeza e deixa o Freeza embora e treinar. E daí o Freeza vai, tipo, treinar pra ficar mais forte, e daí a galera fica doida. Goku, pô, você tá doido? O cara vai vir aqui matar todo mundo, vai acabar com a Terra, vai ficar voltando porque você deixou ele embora. E daí aí o Goku daquele jeito, né? Não, fica tranquilo, a gente vai dar conta dele quando ele voltar. Cria uma relação meio brother de esportiva, assim, brother de academia, tá ligado? Entre o Goku e o Freeza. E daí eles ficam como esses eternos rivais, tá ligado? Inclusive eu sei que no mangá existe o Black Freeza, que é tipo uma versão depois do Golden, mas que é uma parte que nunca foi adaptada ainda pra tela. Não aguento mais, velho. Talvez um dia chegue. Talvez um dia chegue Eu lá. não aguento mais, velho. Tipo assim, você percebe que eu tenho muito carinho por Dragon Ball, tá, gente? Eu tô até com medo do hate que será despertado aí. Mas você vê que narrativamente, essa repetição de padrões, ela alcança um certo limite no telespectador, no espectador, no leitor, em todo mundo, né? Eu entendo o que a Akira Toriyama faz com cada um desses personagens, né? Que é estabelecer um limite de poder e falar, olha, isso aqui é a coisa mais forte que existe. E isso que te dá a noção de perigo, que faz pensar, caramba, talvez os heróis não consigam nessa. Só que, a partir do momento que você derrota o vilão máximo do universo, que no caso ali de Dragon Ball Z, como a gente falou, é o Freeza. E aí depois ele precisa inventar mais um vilão que seja mais forte que esse, muito mais forte que esse. E depois mais uma vez. E depois mais uma vez. E depois sempre tem uma escala acima, né? Não tem mais pra onde ir no universo. Então vou inventar outros universos. E depois, pra inventar outros universos, eu consigo fazer alguma coisa aqui agora, né? Vou inventar dimensões diferentes. Eu vou inventar... Já tem, né? Provavelmente. Mas tem dimensões diferentes, tem planos diferentes. Eu posso sempre estar inventando algo mais e trazendo uma decepção com o arco anterior. Porque daquilo ali não era um perigo real. Logo que você vê que quando você percebe que o que trouxe tanto problema agora tornou-se algo que não é ameaça nível nada, né? Cara, então eu acho isso sem falar na caricatura que se faz. Você tinha um vilão que era, tipo, terrível, assassino, genocida, e ele vai virar alívio cômico. Ele vai virar, tipo assim, algo que é uma caricatura do que já foi. Não faz sentido o Freeza ter complexo de ser baixinho, porque ele se transforma. Ele tem uma transformação que ele é altão, tá ligado? Tipo assim, ele é baixo só naquela transformação final. Então, assim, não faz muito sentido. É a cara de Dragon Ball. Eu acho que isso desde de Dragon Ball Z, tá? É você pegar características de personagens ali que, por exemplo, o Freeza é orgulhoso. Eu acho que ele jamais se submeteria a pedir 2 centímetros por causa da personalidade dele. Mas é justamente pelo orgulho. Mas é justamente pelo orgulho dele, tá ligado? Ele continua orgulhoso até o final. Mas o que eu ia falar, eu concordo com você, que esse é um grande problema de Dragon Ball como um todo, desde sempre, tá ligado? E esse grande power scaling, power creeping, que isso faz com a história. Mas eu acho que, assim, dado o fato de que isso aconteceu, e que, tipo assim, o céu aparecer, já causa isso, direto no arco do Freeza, instantaneamente. Os androides mesmo, né? Os androides, exatamente. O Maquigero já. Dado o fato que isso aconteceu, eu achei uma reutilização de algo criativa, sabe? Porque, de fato, não fosse isso, ele não ia ter impacto nenhum na história, sabe? Não ia ter, tipo, como colocar ele de nenhuma forma. Eu achei uma reciclagem boa. Triste ter que o Akira reciclar... Toriyama poderia aprender boas lições com o Eiichiro Oda, né? De vilões que passam, que você tem essa
essa escala de poder mais homogênea que passam e ele continua tendo importância narrativa. Não é, João? Essa frase é Vamos muito falar a verdade. forte, cara. Calma, essa frase é muito forte. Porque lembrando que o Oda aprendeu muito com o próprio Akira, né, cara? Com Então, certeza, não tem a menor dúvida. Não. Provavelmente é o mestre dele, né? com certeza é o mestre dele, mas é claro que as gerações seguintes sempre vão dar as suas contribuições e melhorar o que já veio anteriormente, mas acaba que realmente, tipo, é um problema, sabe? Eu acho que ele não soube muito bem como continuar essa história, com certeza houve uma pressão muito grande mercadológica pra ele trazer o personagem de volta e acabou virando o que virou, né? Vale a menção rápida do irmão do Freeza, que é o Cooler, que tem não um, mas ele tem 2 filmes, que ele aparece lá, é um filmezinho super genérico que o Cooler aparece. Tem uma troca, meia hora de troca de porrada, o Cooler morre bem rapidamente, e daí depois o Cooler retorna como Mecha Cooler. Metal Cooler, isso, obrigado. Como Metal Que Cooler. originalidade, hein? Então, e daí só que ele é meio metal líquido, uma parada muito doida, mas que é mais meia hora de trocação, que também não agrega em nada. E daí acho que ele é mandado em direção ao sol, morre e nunca volta. Mas é interessante porque aí a família fica unida, né? Fica o Rei Cold, o Freeza e o Cooler, formando claramente uma propaganda da Electrolux, tá ligado? Em Dragon Ball. Então... Só um adendo rápido. Imagina o cara que registra os nomes lá no planeta Freeza, né? Vamos lá. Só pode nome relacionado a eletrodoméstico, gelo, essas coisas, né? Pois, levar um cooler para a festa nunca teve outro significado que não esse. É isso.